Então, pessoal, Joca aqui, e hoje venho até vocês trazer a crítica de Mario, o filme. E o que eu posso dizer, gente? Às vezes a crítica acerta. E por que eu digo isso? Porque na internet há esse meme de que quando a crítica fala mal de um filme, o filme é bom mesmo. Mas será? Eu acho que nem sempre, porque Gato de Botas 2 foi elogiado pela crítica e é de fato uma animação muito boa. E Top Gun Maverick, ele foi elogiado pela crítica. Em qualquer agregador de reviews aí, Rotten Tomatoes da vida, vocês vão ver que ele tem uma nota alta dada pela crítica especializada. E vocês sabem que Top Gun Maverick é fino, senhores. E Homem-Formiga Quantumania, ele foi detonado pela crítica e de fato é um filme muito ruim. Enfim, vocês entenderam. Nem sempre a crítica erra. E foi esse o caso de Mario. A crítica especializada desceu o pau e ela estava certa. Mas antes de falar do filme, eu quero fazer aqui um parênteses. Gente, quando eu vou avaliar uma obra, uma produção infantil, é óbvio que eu não uso os mesmos critérios que eu usaria para avaliar um filme do público adulto. É óbvio que eu não vou esperando um roteiro, uma trama na intensidade do Poderoso Chefão, que eu não vou esperando ali que retrate a realidade nua e crua como Cidade de Deus, Tropa de Elite. É claro que eu não vou esperando a complexidade assim de um Cidadão Kane, mas eu ainda tenho critérios para avaliar, tá? Não é porque um filme é infantil que eu vou ali passar pano se ele for um filme ruim, raso, mal desenvolvido, com um roteiro porco. Claro que não. O que seria um 10 para mim em questão de animação? Toy Story 1 é um filme lá de 1995, trazia ali o Woody e o Buzz como protagonistas, dois caras desconhecidos do público, mas foram personagens muito bons, muito profundos, tá? Não tinha uma franquia de videogame, uma franquia de quadrinhos para escorar, para dar escoro para a popularidade do filme, era uma aposta de alto risco que se tornou um clássico instantâneo e que abordava questões como inveja, ciúme, síndrome do impostor, até mesmo o medo da morte, porque o Sid Phillips é um vilão que botava em risco não só a relação dos personagens, mas também a vida deles. Ele mutilava brinquedos, ele matava brinquedos, ele explodia brinquedos. E isso nunca impediu Toy Story de ser uma franquia infantil, de ser um filme de sucesso com as crianças, de agradar os baixinhos, né? Então vocês vejam que Toy Story até hoje é uma franquia infantil de grande sucesso porque ele foi um hit absoluto lá no seu filme 1, que é um filme icônico. Então sim, um filme para criança pode ser bom, pode ser profundo, pode trazer emoções fortes e verdadeiras para quem assiste e ser tocante, cara. Ter aquela inocência de ser tocante para qualquer idade, porque aquilo que comunica com o nosso eu infantil, com a nossa criança interior, ele sempre vai soar puro e verdadeiro. E esse não é o caso de Mario, tá? Eu tô explicando isso para vocês porque com certeza Mario é um personagem muito antigo, muito popular dos games e vai ter muita gente que vai querer que eu fale bem ou, se caso critique passando pano pro filme. E vocês sabem que a Quarto Mundo não é assim, tá? Dito isso, bora pra crítica, tá? O roteiro do Mario, ele mostra o Mario e o Luigi como humanos encanadores no mundo real, tá? Até aqui tudo bem, só que os problemas já começam no fato do design do Mario e do Luigi simplesmente não combinar com os dos demais humanos. O Mario e o Luigi são cartoonizados, têm um estilo infantil, e os demais humanos têm um toque estranho de realismo, sabe? É como se dois personagens de um desenho infantil, de um desenho bem cartoonizado, se encontrassem com caricaturas de pessoas reais. Isso gera uma sensação muito forte de Vale da Estranheza. Aí somos introduzidos ao dilema do Mario, de que ele abriu uma empresa de encanadores junto com seu irmão, mas que ele não tem sucesso financeiro e que os demais encanadores do bairro, até mesmo seu antigo patrão, debocham dele, tá? E ao passo que nem a família dele apoia o cara, com exceção da mãe dele, todo mundo zoa o cara. Seria uma boa trama, seria um bom dilema, mas o filme joga isso para escanteio, esquece totalmente disso e lá no final não dá uma resolução satisfatória para esse arco, simplesmente esquece essa ideia. Enquanto isso, em outra dimensão, o Bowser ataca o Reino da Neve e rouba a Super Estrela, com a qual ele pretende invadir o Reino Cogumelo e obrigar a Princesa Peach a casar com ele. E esse ponto é muito sensível, porque de fato o Bowser ele tem uma ligação com a Peach, ele tem um histórico de sequestrar a princesa, mas eles podiam justificar isso de uma forma inteligente, mostrando que o Bowser, sendo o rei do Reino das Sombras, queria casar com a Peach para ter legitimidade para governar tanto o Reino das Sombras
quanto o reino dos cogumelos, que aparenta ser o reino mais rico em recursos, o reino que tem mais vegetação, mais fauna, mais minerais, enquanto que o reino das sombras é meio morto, não tem nada lá. Então eles podiam usar esse recurso que muitas vezes aconteceu. O rei, um tirano de uma nação, às vezes ele forçava o casamento com a princesa ou com alguém da família real de outra nação para poder ali ter legitimidade para governar os dois reinos. Mas não, eles aqui dizem que o Bowser é apaixonado pela Peach. E, cara, eles não fazem um amor assim tocante, verdadeiro, emocionante, nem nada que de fato remeta a uma grande ambição do Bowser. Não tem uma boa relação entre ele e a Peach, não. É simplesmente raso, fútil, vergonhoso. Inclusive, é a pior ideia do filme e todos os momentos que envolvem essa ideia são absolutamente constrangedores. Todas as piadas que são feitas ao redor disso não funcionam e dão muita vergonha alheia, dá uma sensação muito forte de constrangimento. E essa, pessoal, é a fundação do filme. Essas aí são as bases do filme. Porque aí, após uma série de coincidências e conveniências de roteiro, Mario e Luigi chegam na dimensão lá do cogumelo bem no momento exato de intervir no conflito. Ou seja, o ponto crítico da vida do Mario é meio que sem querer querendo, ali está sincronizado com o ponto crítico lá da timeline do mundo dos cogumelos. E aí, com base nisso, o roteiro raso se desenvolve através de uma compilação de cenas de fanservice, de cenas que remetem aos games clássicos para agradar a nostalgia do fã velho, e elas se alternam com humor constrangedor e sem time. Parece uma fusão de Jovens Titãs em ação com Minions, só que usando skins de personagens da Nintendo. O que não é surpresa, já que esse filme foi dirigido pelas mentes geniais que trouxeram ao mundo Jovens Titãs em ação. Ele tem os mesmos produtores, os mesmos diretores que Jovens Titãs em ação, e foi uma animação produzida pela empresa criadora responsável por agraciar o mundo com a grande franquia Minions. Ah, Joca, mas é um filme para criança, para de falar mal dele. Sim, é um filme para criança, assim como Toy Story é um filme para criança, assim como Ratatouille é um filme para criança. Cara, Ratatouille discute crítica e a essência do que é a arte, velho. É um filme para criança, que agrada a criança. Shrek, Gato de Botas 2, enfim, Rei Leão, Tarzan. Cara, são filmes infantis, mas que são muito bons. Então não é desculpa. Um filme ser para criança não significa que ele tem licença para ser ruim. Um filme para criança pode ter conflitos emocionais profundos e bem desenvolvidos. Toy Story, por exemplo, aborda a inveja, até o medo da morte, como eu já falei no início do vídeo, ali nos seus primeiros filmes, né? Gato de Botas 2, ele abordou o trauma, a depressão, a síndrome do pânico, o medo da morte nesse segundo capítulo da franquia. Os Incríveis tratava da crise da meia-idade, crise do casamento. É um filme de 2005, mas se agradou muito às crianças, cara. Ele fala de questões sérias sobre conflitos familiares. E o Ratatouille, que é um clássico da Pixar, e fala sobre arte, sobre expressão artística, sobre o que é ser um artista, o que é crítica, o que é ser um crítico de arte. E é um filme para criança, cara. Então não é desculpa. Um filme para criança não precisa ser bobo e inútil, cara. E Mario é simplesmente péssimo e ponto final. E só pra vocês terem noção do quão constrangedor o filme é, ele tem um diálogo, cara, que não sai da minha cabeça, onde o Bowser, que é apaixonado pela Peach, fica sabendo que o Mario está invadindo o Reino das Sombras acompanhado da princesa. Aí ele fica com um ciúminho, mas aquele ciúminho bobo, sabe, besta. Aí o Bowser, todo choroso, todo raivosinho, pega o Luigi, que era seu prisioneiro, e pergunta: "A princesa Peach acha o Mario atraente?" Cara, olha esse diálogo. Eles podiam ter usado a palavra "ela gosta dele", o que ela sente por ele. Enfim, podiam ter posto isso, mas eles usam a palavra atraente. Atraente? Cara, isso fica na... É uma péssima palavra pra surgir no filme pra criança. Sei lá, cara, é totalmente constrangedor. E, velho, o vilão é importante pra narrativa ali. Talvez seja a peça mais importante. Quanto mais simples é a trama de um filme, mais importante é o vilão. Porque normalmente ele vai ser um filme simples, ele vai concentrar todas as ameaças no vilão. Lembram do Lord Farquaad, lá do Shrek 1? Então, cara, ele era um baita de um vilão. Ele dava raiva naquela cena inicial do filme, quando ele aparecia torturando o Homem de Biscoito lá. E aparecia segurando as perninhas arrancadas do Homem Biscoito pra provocar ele, pra interrogar ele. Velho, isso era uma forma leve, lúdica, engraçada, mas de trazer
o quão mal ele era, o quão ele era um cara torturador, que mutilava ali as pessoas. Meio que o filme acha uma forma inteligente e leve de passar o quão sacana, o quão malvado, o quão cruel esse covarde, esse personagem é. E dá muita raiva do Lord Farquaad. A mesma coisa com o Sid Phillips lá do Toy Story. Velho, eu morria de medo dele, eu temia pela vida do Woody e do Buzz quando eles ficavam presos lá no quarto do Sid Phillips. Ele era um cara que mutilava brinquedos, torturava brinquedos, explodia brinquedos, e isso trazia um senso de ameaça muito forte pro filme. E o Lobo, do Gato de Botas 2, cara, o assovio dele, o design dele, a forma como ele traumatizou o Gato de Botas, aquela luta deles, como foi anticlimática, como eles usaram, tiraram a trilha sonora, como o ritmo, como o clima, como a vibe do filme muda toda vez que tem uma menção a esse personagem. Ele nem precisa aparecer, ele aparece em 2 cenas apenas do filme, mas a sensação de ameaça que ele causa é constante. Então um filme ser para criança não significa que nem ter um vilão bobo, descartável, e no caso de Mario, Bowser é simplesmente uma piada de mau gosto, uma mera desculpa para que os eventos do filme aconteçam. E aliás, gente, dinheiro não compra tudo. Não adianta chamar Chris Pratt, Jack Black, Anna Taylor-Joy para dublar o filme se o roteiro do filme é porco. Não adianta ter uma animação primorosa se os personagens são rasos e mal desenvolvidos. Não adianta trilha sonora original dos games e até clássicos do rock como AC/DC, como aparece nesse filme do Mario, se o filme não desperta atenção alguma. Não adianta, repito, Nintendo, dinheiro não compra tudo. Enfim, pessoal, pro Mario a nota é 5 de 10 e só dou essa nota em respeito à equipe de produção que trouxe uma animação linda, fluida, primorosa. Com certeza passou horas e horas e horas de trabalho, quase escravo, trabalhando na animação desse filme, e que não tem culpa do roteiro ser uma desgraça. Se fosse avaliar só a trama do filme, só o roteiro, só os diálogos, eu daria 2 de 10 e não tem como dar mais que isso. Já o lacrômetro, felizmente, ele é bem baixo, tá? A Peach no filme ela é empoderada, ela é uma Mary Sue, que ela mostra que aquele trajeto de obstáculos lá que causou tanta dificuldade pro Mario, ela conseguiu fazer de primeira. Ela mesma admite isso, mesmo tendo a opção de dizer que na verdade ela treinou a vida toda para ficar boa assim, justificar e se escapar da lacração. Não, ele diz, não, ela conseguiu de primeira. Então ela é sim uma Mary Sue, mas cara, não passa disso. O resto do filme não tem lacração, a Peach não é chata, não é tóxica, não é feminista, não é nada disso, tá? Então eu dou nota, o lacrômetro ele vai ficar cravado em 2 de 10. Sério, gente, só quem for muito fã da Nintendo, do nível que paga R$300 para jogar um jogo de 8 bits em 1980, por pura nostalgia, vai conseguir se entreter com esse filme. Ou crianças que sejam bem novinhas aí, com uma maturidade mental nível até 10 anos, elas vão conseguir gostar do filme, porque realmente ele é muito vazio, ele falta substância para ele, entendeu? Eu acho que um adolescente que for assistir esse filme já vai parecer bobinho, vai se sentir, vai como um adulto tentar assistir Teletubbies, por exemplo, entendeu? Que é feito para nenê. Eu acho que o filme ele tem meio que essa vibe, mas para quem tem muita nostalgia, vai amar o filme porque ele tá recheado de fanservice, tá? Não é o meu caso, eu sempre julgo as coisas com bastante frieza, bastante imparcialidade, tá? Gente, opinião de fã é absolutamente inválida para julgar as coisas, porque o fã, ele nem viu, mas já amou. Ele já vai amando, e mesmo que o filme esteja cheio de defeitos, ele vai dizer, o filme tem defeitos, é nota 9, não é 10, é nota 9. Porque a opinião de fã é enviesada, então a opinião de fã é inválida, tá? Quem vai poder julgar o filme é quem tem frieza, imparcialidade para julgar a obra e dizer se ela de fato é boa ou é ruim, tá bom? Pessoal, interaja no vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, comentem se vocês discordarem da crítica, mas gente, pelo amor de Deus, com respeito, eu tô falando de um filme, eu tô falando de um produto de uma empresa, não é da mãe de vocês, tá bom? É uma loucura eu ter que avisar isso, mas por mais que vocês sejam muito fã do personagem, tenham ficado muito chateado com a crítica negativa que eu tô fazendo aqui, por favor, sejam respeitosos nos comentários, tá bom? Deem a sua opinião, mas não passe dos limites. Aos meus seguidores, eu quero agradecer a atenção de sempre, agradecer o carinho de sempre, tá? Me desculpar pelo longo período que eu tive aqui sem gravar vídeo, eu tive uma série de problemas que me impediram, mas agora estamos voltando com força total, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos.